Olá pessoal, tudo bem? Professor Luciano Simões aqui. Bom, a pedidos, né, dos alunos aí, dos demais, agradeço aí o pessoal que entrou em contato. Vamos para a análise do dólar, mini dólar hoje, 9/6. Não consegui fazer a operação, a minha corretora ficou fora do ar, uma pena, mas segue a análise do gráfico aí para fins pedagógicos, tá? Fins de estudo. Vamos lá, o que dava para a gente fazer? Início do dia, né, a gente teve uma lateralização muito forte, né? Eu até indico aos meus alunos que uma das estratégias é não operar nos primeiros minutos, né? E tecnicamente aqui a gente só foi ter uma entrada válida depois de meia hora de operação, tá? Ah, professor, mas teve muitas entradas e tal? Não. Oficialmente, na nossa estratégia, não teve. Qual que foi a entrada aqui? A chamada entrada da rompimento da alta do dia. A alta do dia marcada por essa seta aqui, né? Houve o rompimento, põe a operação um pouco acima, quando ela passa pela operação já é válida e aí ela vem buscar, né, o teu alvo. Qual que foi a condição do alvo aqui? O candle subiu bem, subiu mais de 28 pontos, mas tecnicamente ele teve o quê? Depois um pullback forte e abriu de novo, né, numa linha de queda, um candle de queda. Então você poderia ser acionado aí num stop. Eu pus aí que aproximadamente 28 pontos dava para pegar numa operação dessa, tá? Até um pouco mais, mas vamos deixar como 28. E aí você sai pela lateralização e mesmo porque, olha o que acontece, eu estou próximo de uma região de resistência baseada na VWAP do dia anterior. E olha o que aconteceu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles que ficaram na região. Ou seja, é uma área de resistência bem forte, tá? Fica a dica aí, VWAP do dia anterior, quando ela estiver bem posicionada aí no começo do dia, pode levar em consideração também. Bom, passado isso, a gente teve aqui o período de volta, né, do grande candle aqui, voltando para a minha VWAP. Uma das minhas estratégias, né, os alunos já sabem, não opero, né, quando eu estou na direção, em direção muito próxima da VWAP. Tá? Então essa zona vermelha aqui, zona de não operação, tá? Não dá para operar, ficou lateral. E no máximo quando deu o quê? Um movimento que a gente vai ver aqui que foi um pequeno rompimento, tá? Saindo da minha VWAP, eu consigo ter um rompimento desse fundinho aqui, ó. Então eu tinha este fundo formado por esses 4 candles quando abriu este outro candle de queda, se distanciando da VWAP, cruzou a média móvel 2 vezes aqui e eu poderia vir buscar próximo do meu suporte até 8,5 pontos. Eu pus um pullback aqui, poderia ter pego até uns 10 pontos, mas eu pus um pullbackzinho considerando aí 8,5 pontos, tá? Então, continuando, nós temos agora o período da tarde. Lembrando que o período da tarde não é tão legal, a movimentação ela pode ser o que? Lateralizada, e foi o que aconteceu. Olha o tamanho da taxa quadrante vermelho que não era para operar, tá? Não dava, não deu entrada, tá? Lembrando que na mentoria eu ensino vocês a entrarem em entradas mais largas, né, com possibilidades de ganhos maiores, para não ficar passando aperto. Bom, quando foi já virada aqui das 3 horas da tarde, deu algumas, né, entradinhas pequenas. Essas entradas pequenas foi de que forma? Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Peraí. Estou lateralizando, preciso vir aqui. Então o que acontece nessa movimentação? Rompimento, né, dos topos. Então olha a entrada que eu consegui nesse momento. Eu tive toda essa lateralização no período da tarde, né? Quando deu umas 3 horas, rompendo a VWAP e cruzando as médias aqui embaixo, com um bom volume também indicado, eu consegui chegar nesse patamar. E aí a nossa estratégia, né? O candle de... como a gente colocava, né, o candle de alerta e o candle de operação. O meu candle de alerta foi este candle verde, né, que na sua entrada e finalização já ficou acima da VWAP. Acima da VWAP posso operar comprado com um pouco mais de tranquilidade, indo buscar talvez aqui a minha próxima linha de resistência, dá uma boa pernada. Só que o que acontece? O mercado da tarde ele tem uma volatilidade perigosa, tá? Então eu costumo falar para os meus alunos, diminui um pouco a mão, tenta pegar realmente só o que o mercado te entregar, se ainda tiver possibilidade. Então o que acontece? Esse único candle aqui, ele deu, né, uma pernada aí de 5,5 pontos aproximadamente, 6,5 pontos.
indo buscar depois aqui uma cruz e na sequência um grande candle vermelho, voltando ele para o 0 a 0. Para quem opera com uma margem melhor e mais tranquilinha de stop, o stop dessa operação entrando aqui seria abaixo da minha VWAP, tá? Para ficar protegido o stop e não haveria problema, né? Então ele poderia vir até aqui, não pegou meu stop, volta com tudo e sobe. Mas operações de rápida movimentação, né, de 1, 2 candles, procure sair assim que ele começar a ir contra a tua operação, principalmente porque é período da tarde e a gente está vendo, né, o histórico de hoje com uma alta volatilidade de pullbacks muito fortes, tá? Tem que saber entender e interpretar como que está, né, a maré, como eu às vezes brinco com alguns alunos aí. Muito bem. Quando ele sobe novamente, né, o movimento desse candle, né, ele volta e abre, né, novamente com a possibilidade de grande força com o mercado comprador. Põe o seu posicionamento acima dos últimos topos, tá? Como o movimento de volume me indica uma força compradora, eu ponho lá o meu posicionamento de ordem um pouquinho acima dos topos, meio ponto, 1 ponto, e aí ele pega, sobe, por isso que eu não marquei aqui embaixo, ó, tá vendo? Eu não entro obrigatoriamente nesse primeiro momento, que eu não sei se ele vai continuar, né, com realmente uma força compradora, então eu pego a partir do rompimento do topo, tá? Tem a sua estratégia muito bem elaborada, tá? Nesse caso aqui eu ensino na mentoria que dá para você pegar essa alta e aí ele chegou até um pouco mais de 9 pontos, mas correto seria você sair nessa linha de resistência que ele tem da alta aqui, mais 9 pontos. Bom, bateu na resistência, ficou de lado, bateu, voltou com tudo. Professor, por que o senhor não pegou a volta dele? Uma das minhas técnicas, né, é não operar aí no direcionamento da VWAP. Por mais que ele esteja inclinado a voltar para a VWAP, né, veja bem, a leitura de suportes, resistências e topos e fundos me indicava uma volatilidade muito forte e eu não saberia dizer se após esse, né, mesmo com essa força, ele poderia ser apenas um pullback, né, fazendo um degrau para uma nova alta, tá? Então nesse caso aqui eu deixei, não operei, chegou na VWAP, ficou de lado e a partir do cruzamento da VWAP, até nesse momento o SP500 estava dando também uma possibilidade, ele então mostrou para mim, né, a minha última operação, aí rompendo, né, ele tentou romper, voltou, tentou novamente e aí o meu candle de alerta, né, acabou sendo também o meu candle de operação. Nesse movimento aqui, daria para pegar, né, fortemente, com 2 cruzamentos de média e rompimento da VWAP um pouquinho abaixo dela da própria VWAP, põe a sua operação lá, quando ele vier na tua direção, ele pega e traz 1, 2, 3, 4 candles de 5 minutos, quase meia hora de queda, tá? Mais 25 pontos e meio pro cofre, beleza? Quando ele bateu lá embaixo, olha só, não está aparecendo aqui, tinha aqui, ó, próximo do meu suporte, tá? Sai um pouquinho antes do suporte, quando ele bateu, né, um pouco na lateral, tinha a expressividade aqui de até 25 pontos e meio, mais do que se você pega 5, 10, 15 já está muito bem, parabéns. Resto do dia, pessoal, 4h30, 5 horas da tarde, não tem mais o que fazer. Ó. Deixei em vermelho até para vocês verem que ficou uma lateralidade expressiva, né, no período da tarde aqui. Bom, hoje, né, meio arisco, diferente de ontem, tá? Mas eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, com 4... 5 entradas, o dia inteiro para 5 entradas. Novamente, é o que eu falo, né? E é importante você ter na sua técnica entradas boas, entradas bem aplumadas, né? E o total de pontos aí das entradas deu 77 pontos e meio, tá? Lógico que isso, né, com todas as possibilidades muito bem ajustadas, mas para quem está começando e alguns alunos meus, né, inclusive hoje eu postei que um aluno meu pegou 27 pontos nessa pernada aqui, ó. Maravilhoso, grande abraço, meus alunos estão indo muito bem, rigor, disciplina, né? E a metodologia funciona, pessoal, graças a Deus, tá bom? Fico por aqui, um grande abraço, até a próxima análise e ficou interessado, entre em contato com a gente, nosso programa de mentoria aí, 14 horas de dedicação exclusiva individual. Não faço turma grande, não gosto desse momento, desse modelo, atendo individualmente cada aluno e depois
amizade que segue e vocês vão mandando os prints das notícias aí pra mim, só dos gains, beleza? Grande abraço, até a próxima, valeu!